pessoal, vamos começar uma nova semana, né? Nova semana de estudos, desafios, conhecimentos, novas oportunidades. E aí, para começar a nossa semana, eu gostaria de ler com vocês um versículo que se encontra lá em Colossenses. Se você tiver uma Bíblia e puder abrir, será bem legal, certo? Diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Pessoal, esse versículo nos encoraja a fazer as coisas como se fosse para Deus. E são todas as coisas. Por exemplo, depois desse vídeo você fará uma atividade. E esse versículo te desafia a fazer essa atividade como se fosse para Deus, com capricho, com dedicação. Não só essa atividade, mas tudo em sua vida. Tudo que lhe propuserem a fazer, você pensar nesse versículo e fazer como se estivesse fazendo para Deus, ainda que seja uma pessoa humana que esteja lhe pedindo isso, né? Eu sou professora, estou orientando você a fazer tarefa, mas você não vai fazer como se fosse para a professora Marissa. Você vai fazer como se fosse para Deus. E aí tem algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo. Estou fazendo bem feito? Estou dando o meu melhor? Estou me dedicando o suficiente para essa atividade? São perguntas que vão lhe direcionar a estar colocando em prática esse versículo, certo? Agora, vocês irão pegar o livro de português e nós vamos estudar um pouco mais sobre a formação de palavras nas páginas 66 e 67, certo? Para começar, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês sobre o que já sabemos em relação à formação de palavras. Lá na página 11 diz o seguinte: são muitas as palavras de origem indígena que fazem parte do português do Brasil. Por exemplo, pajé e cipó já são dicionarizadas, ou seja, essas palavras já tem no nosso dicionário. Apesar de não ser própria do português do Brasil, né, são palavras que vieram por influência indígena, elas já estão no dicionário. Outras palavras que estão no texto são de conhecimento somente dos indígenas. É importante sabermos que muitas palavras de outras línguas chegam até nós através das histórias desse povo, que são contadas e recontadas aqui. Então, esse box que lemos lá na página 11, ele fala um pouco sobre algumas palavras que são de origem indígena e que utilizamos atualmente, né? Que ainda faz parte do nosso vocabulário. Na página 44 também vimos uma orientação de Paulo, né? Paulo diz assim: faz parte da evolução natural da língua criar palavras novas ou mesmo incorporar palavras estrangeiras. A estas últimas chamamos de estrangeirismos. Elas devem ser escritas e pronunciadas como no idioma de origem. Se elas forem adaptadas ao português, tanto na escrita quanto na pronúncia, serão chamadas de empréstimos. Então, na nossa formação de palavras, nós temos palavras estrangeiras que fazem parte do nosso vocabulário, da nossa fala no dia a dia, e também temos palavras que são caracterizadas como empréstimos. Vamos ver qual é a diferença de estrangeirismo e empréstimo. Vamos lá. Na palavra estrangeirismo, na palavra de origem estrangeira, a palavra não muda sua pronúncia e se escreve tal qual a língua de origem. Por exemplo, a palavra pizza, essa é uma palavra italiana. E aí, quando nós começamos a usar essa palavra, nós não mudamos a escrita dela. Lá na Itália se escreve exatamente dessa forma. E também não mudamos a forma de falar. Nós falamos pizza, não é assim? Se fôssemos falar de forma abrasileirada, se fôssemos falar tal qual está aqui, ó, seria pizza. Mas como ela é uma palavra estrangeira, ela não é uma palavra que utilizamos de outra forma, nós temos que utilizar tanto na escrita como na fala. A mesma forma que o país de origem utiliza, a mesma forma que os italianos utilizam, nós vamos falar tal qual a palavra de origem, pizza, e escrever também como eles escrevem. Essa mesma regra serve para
a palavra stop e jeans. Qual a diferença dessa característica de palavras estrangeiras e palavras tidas como emprestadas? A diferença é que a palavra emprestada ela pode ter sua pronúncia alterada e escreve de forma adaptada à nossa língua, ou seja, já são palavras dicionarizadas. Algumas palavras nós não mudamos a forma de falar, que é o caso das palavras estrangeiras, mas no caso de palavras que foram emprestadas, nós tanto mudamos a pronúncia, como também mudamos a escrita. Temos como exemplo a palavra shampoo. Aqui no Brasil se escreve com X e termina também com PU, né? E falamos shampoo. Mas a palavra de origem, a palavra ao qual originou esse objeto, essa composição química, se escreve dessa forma aqui, ó. SHAMPOO. A mesma regra serve para as palavras deletar, que nós falamos aqui delete, também alteramos a forma de escrever, futebol e basquete. Agora eu vou colocar como é pronunciada essas palavras lá no país de origem, certo? Vamos escutar agora como é feita a pronúncia de duas palavras emprestadas aqui no Brasil, certo? Por exemplo, a palavra futebol é uma palavra emprestada, mas a palavra de origem se escreve dessa forma e se pronuncia assim. Football. Já nós pronunciamos assim. Futebol. Outro exemplo é a palavra shampoo. O país de origem se escreve dessa forma e aqui no Brasil nós alteramos para essa forma aqui. Como será que o país de origem fala a palavra shampoo? Vamos ouvir. Shampoo. E como nós falamos? Shampoo. Deu para entender quando é que uma palavra ela é classificada como estrangeira e quando é que ela é classificada como emprestada? A palavra shopping, nós escrevemos e falamos do mesmo jeito do país de origem, né? Não há uma tradução para o Brasil, uma tradução para o português. Utilizamos tal qual o país de origem fala e escreve. Então, ela é uma palavra emprestada ou uma palavra estrangeira. Você vai me mandar no WhatsApp a opção 1, se essa palavra que eu acabei de falar, a palavra shopping, ela é estrangeira, a opção 1, só vai digitar lá, 1. E você vai mandar no meu WhatsApp o número 2, se você acha que essa palavra é uma palavra emprestada, certo?